Citação de abertura do capítulo. Todos os outros pensam que eu deveria ter executado Cauã por ter me traído. Para dizer a verdade, provavelmente o mataria agora mesmo se soubesse onde ele se metera. Naquele momento, no entanto, simplesmente não pude. O homem se tornara uma espécie de pai para mim. Até hoje não sei por que ele decidiu repentinamente que eu não era o herói. Por que se voltou contra mim, denunciando-me para todo o conclave dos portadores do mundo? Preferiria ele que as profundezas vencessem? Ainda que eu não seja o escolhido, como Cauã afirma agora, minha presença no Poço da Ascensão certamente não poderia ser pior do que o que aconteceria se as profundezas continuassem a destruir o mundo. Capítulo 29. Está quase no fim. Vim leu. Podemos ver a caverna do nosso acampamento. Levará algumas poucas horas mais de caminhada para alcançá-la, mas sei que é o lugar certo. Posso sentir de algum modo vindo de lá de cima, pulsando em minha mente. Está tão frio, juro que as próprias rochas são feitas de gelo, e a neve é tão funda em alguns lugares que temos que cavar para abrir caminho. O vento sopra o tempo todo. Temo por Fedek. Ele não é o mesmo desde que a criatura feita de brumas o atacou. E me preocupa que caia de um precipício ou escorregue em uma das muitas gretas de gelo no chão. Os terrissanos, porém, são uma maravilha. É uma sorte que os tenha trazido, pois nenhum carregador comum teria sobrevivido à viagem. Os terrissanos não parecem se incomodar com o frio. Algo em seu estranho metabolismo lhes dá a habilidade sobrenatural de resistir aos elementos. Será que guardaram calor de seus corpos para usar mais tarde? Não falamos sobre os poderes deles, no entanto, e tenho certeza de que Hashek é o culpado. Os outros carregadores olham para ele como para um líder, embora eu não ache que ele tenha completo controle sobre eles. Antes de ser apunhalado, Fedek temia que os terrissanos nos abandonassem aqui no gelo, mas não acho que isso acontecerá. Estou aqui pela providência das profecias de Terris. Esses homens não desobedecerão sua própria religião, simplesmente porque um entre eles não gosta de mim. Finalmente confrontei Hashek. Ele não quis falar comigo, é claro, mas eu o forcei. Depois que desatou, ele falou largamente sobre seu ódio por Kelenium e meu povo. Crê que convertemos o povo dele em pouco mais do que escravos. Acha que os terrissanos merecem mais. Diz repetidamente que seu povo devia ser dominante por causa de seus poderes sobrenaturais. Temo suas palavras, pois vejo alguma verdade nelas. Ontem, um dos carregadores ergueu um pedregulho enorme e o atirou para longe do nosso caminho, como se não fosse nada. Nunca tinha visto uma façanha de força como essa em toda a minha vida. Esses terrissanos podem ser muito perigosos, creio. Talvez os tenhamos tratado injustamente. Contudo, homens como Hashek precisam ser contidos. Ele crê irracionalmente que todos os povos fora de Terris os têm oprimido. É um homem muito jovem para sentir tanto ódio. Está tão frio. Quando isso acabar, acho que eu gostaria de viver em um lugar onde é quente o ano inteiro. Braches me falou de lugares assim, ilhas ao sul,
onde as grandes montanhas criam fogo. Como será quando tudo isso acabar? Serei apenas um homem comum novamente. Um homem sem importância. Parece bom, mais desejável inclusive que um sol quente e um céu sem vento. Estou tão cansado de ser o herói das eras, cansado de entrar em cidades e encontrar hostilidade armada ou adoração fanática. Estou cansado de ser amado e odiado pelo que um punhado de velhos diz que farei algum dia. Quero ser esquecido. Obscuridade. Sim, isso seria bom. Se alguém estiver lendo essas palavras, saiba que o poder é um fardo pesado. Procure se desvencilhar de suas correntes. As profecias de Terres prevêem que eu terei o poder de salvar o mundo. Elas sugerem, no entanto, que terei poder para destruí-lo também. Terei a habilidade de realizar qualquer desejo do meu coração. Tomará para si mesmo uma autoridade que nenhum mortal deveria ostentar. Os filósofos me advertiram de que se eu servir a mim mesmo com esse poder, meu egoísmo o manchará. Este é um fardo que algum homem deveria carregar? É uma tentação a qual algum homem poderia resistir? Sinto-me forte agora, mas o que acontecerá quando eu tocar aquele poder? Salvarei o mundo, certamente, mas quererei tomá-lo também? Muitos são os meus temores enquanto escrevo com a caneta incrustada de gelo na véspera do renascer do mundo. Heshek me observa, me odeia. A caverna se encontra diante de mim, pulsando. Meus dedos tremem, não de frio. Amanhã estará terminado. Vim virou a página ansiosamente, mas a página de trás do livreto estava vazia. Voltou atrás, relendo as linhas finais. Onde estava a próxima parte? Ceicid não devia ter terminado ainda. Vim se levantou, suspirando enquanto se espreguiçava. Terminara a última parte do diário de uma sentada. Um feito que surpreendia até ela própria. Os jardins da mansão Renault se estendiam diante dela. Os caminhos cultivados, as árvores de galhos largos e o córrego tranquilo faziam deste o seu lugar favorito para ler. O sol estava baixo no céu e estava começando a esfriar. Dirigiu-se para a mansão. Apesar do frio da tarde, mal podia imaginar um lugar como o que o Senhor Soberano descrevera. Vira neve em picos distantes, mas raramente a sentira cair. E ainda assim era, em geral, apenas lama congelada. Experimentar tanta neve dia após dia, correr o perigo de que ela caísse sobre si em uma grande avalanche esmagadora, uma parte dela desejava poder visitar tais lugares, independente de quão perigoso fosse. Embora o diário não descrevesse a jornada inteira do Senhor Soberano, algumas das maravilhas que ele incluía, os campos gelados ao norte, o grande lago negro, as cachoeiras de Terres, pareciam surpreendentes. Se ele desse mais detalhes de como as coisas pareciam, ela pensou, aborrecida. O Senhor Soberano passava muito tempo se preocupando. Embora ela tinha que admitir, estivesse começando a sentir um tipo estranho de familiaridade com ele através de suas palavras. Achava difícil associar a pessoa em sua mente com a criatura sombria que causara tantas mortes. O que ocorrera no Poço da Ascensão? O que o teria mudado tão drasticamente? Tinha que saber. Chegou à mansão e saiu à procura de Ceicid.
Tinha voltado a usar vestidos. Pareceria estranho se fosse vista usando calças por qualquer outra pessoa que não fosse membro da gangue. Sorriu para o mordomo de Lord Renault ao passar, subindo as escadas ansiosamente e dirigindo-se para a biblioteca. Sazed não estava lá. Sua pequena escrivaninha estava vazia. A lamparina apagada, o tinteiro vazio. Vim franziu o senho aborrecida. Onde quer que esteja, é melhor estar trabalhando na tradução. Desceu as escadas perguntando por Sazed, e uma criada indicou a cozinha principal. Vim franziu o senho, percorrendo o corredor dos fundos. Fazendo um lanche, talvez, ela pensou. Encontrou Sazed sentado entre um pequeno grupo de criados, apontando para uma lista na mesa e falando em voz baixa. Não se deu conta da presença de Vim. Sazed? Vim perguntou, interrompendo-o. Ele se virou. Sim, senhora Vellet, perguntou, inclinando levemente a cabeça. O que está fazendo? Vendo os estoques de comida de Lord Renault, senhora. Embora tenha sido designado para assisti-la, ainda sou mordomo dele e tenho deveres a cumprir quando não estou ocupado com outra coisa. Vai voltar logo à tradução? Sazed inclinou a cabeça. Tradução, senhora. Está terminada. Onde está a última parte, então? Eu lhe dei, Sazed falou. Não deu, ela disse. Esta parte termina na noite anterior à entrada da caverna. Este é o fim, senhora. É o mais longe que o diário chega. O quê? Ela exclamou. Sazed olhou de relance para os outros criados. Devíamos falar sobre essas coisas em particular. Ele deu mais algumas instruções, apontando para a lista, então acenou com a cabeça para que Vim se juntasse a ele enquanto saía da cozinha e se dirigia aos jardins laterais. Vim ficou parada, estupefata. Então correu atrás dele. Não pode terminar assim, Sazed. Não sabemos o que aconteceu. Podemos deduzir, creio, Sazed disse, andando pelos caminhos do jardim. Os jardins ocidentais da mansão não eram tão opulentos quanto os que Vim frequentava, consistindo em vez disso de grama marrom suave e um arbusto ocasional. Deduzir o quê? Vim perguntou. Bem, o senhor soberano deve ter feito o que era necessário para salvar o mundo, pois ainda estamos aqui. Suponho que sim, Vim concordou. Mas então tomou o poder para si. Deve ter sido o que aconteceu. Ele não resistiu à tentação de usar o poder de modo egoísta. Mas por que não há outro relato? Por que não fala mais de suas realizações? Talvez o poder o tenha mudado demais, Sazed disse. Ou talvez ele simplesmente não tenha mais sentido necessidade de registrar. Alcançara seu objetivo e se tornara imortal com o efeito colateral. Manter um diário para a posteridade se torna um tanto redundante quando se vai viver para sempre. É tão... Vim rangeu os dentes de frustração. É um final muito pouco satisfatório, Sazed. Ele sorriu divertido. Tome cuidado, senhora. Torne-se muito apreciadora da leitura e se transformará em uma erudita. Vim negou com a cabeça. Não se todos os livros que eu ler terminarem como este. Se serve de consolo, Sazed comentou, você não é a única que está desapontada com o conteúdo do diário de viagem. Não contém muita coisa que mestre Kelsier possa usar. Certamente não há nada sobre o 11º metal. Sinto-me de certa forma culpado, já que fui o único que se beneficiou com o livro. Mas não há muito sobre a religião de Tervis. Não muito, Sazed concordou, mas verdadeira e lamentavelmente não muito é muito mais do que tínhamos antes. Só estou preocupado em não ter a oportunidade de transmitir essa informação.
Mandei uma cópia da tradução para um lugar onde os meus irmãos e irmãs guardadores saberão procurar. Seria uma pena se esse novo conhecimento morresse comigo. Não vai, Vim disse. Ah, minha senhora, repentinamente se tornou uma otimista? Meu terriçano repentinamente se tornou um engraçadinho? Vim replicou. Ele sempre foi, creio, Sazed disse, abrindo um leve sorriso. É uma das coisas que fez dele um pobre mordomo, ao menos aos olhos da maior parte de seus mestres. Então eles devem ter sido tolos, Vim disse honestamente. Eu estava inclinado a pensar isso, senhora, Sazed respondeu. Devemos retornar à mansão. Não devemos ser vistos no jardim quando as brumas chegarem. Eu estava prestes a voltar a entrar nelas. Muito nas equipes da propriedade não sabem que é uma nascida das brumas, senhora, Sazed disse. Seria bom manter um segredo, eu creio. Eu sei, Vim disse dando meia volta. Vamos voltar então. Um belo plano. Andaram por alguns momentos, apreciando a beleza sutil do jardim ocidental. A grama era mantida cuidadosamente aparada e fora disposta em agradáveis camadas. Os arbustos ocasionais acentuavam sua beleza. O jardim da área sul era muito mais espetacular, com o regato, as árvores e as plantas exóticas. Mas o jardim oriental tinha sua própria paz, a serenidade da simplicidade. Sazed, Vim disse em voz baixa. Sim, senhora. Tudo isso vai mudar, não vai? O que quer dizer especificamente? Tudo, Vim falou. Mesmo que não estejamos todos mortos em um ano, os membros da gangue estarão trabalhando em outros projetos. Han provavelmente voltará para sua família. Dox e Kelser estarão planejando alguma nova leviandade. Trevo estará alugando sua loja para outra gangue. Mesmo esses jardins nos quais gastamos tanto dinheiro pertencerão a outra pessoa. Sazed assentiu. O que diz é provável. No entanto, se as coisas derem certo, talvez a rebelião Ska esteja governando Lutadel daqui a um ano. Talvez, Vim concordou. Mesmo assim, as coisas vão mudar. É a natureza de tudo na vida, senhora, Sazed disse. O mundo deve mudar. Eu sei, Vim falou suspirando. Eu só queria... Bem, eu realmente gosto da minha vida agora. Gosto de passar o tempo com a gangue e gosto de treinar com Kelser. Amo ir aos bailes com Elend nos fins de semana. Adoro andar por esses jardins com você. Não quero que essas coisas mudem. Não quero que minha vida volte a ser como era há um ano. Não precisa ser assim, senhora, Sazed falou. Pode mudar para melhor. Não vai, Vim disse rapidamente. Já está começando. Kelser deu a entender que meu treinamento já está quase terminado. Quando praticar no futuro, farei isso sozinha. Quanto a Elend, ele nem mesmo sabe que sou Ska. E é minha tarefa destruir a família dele. Mesmo que a casa Ventrine não caia pelas minhas mãos, outros a botarão abaixo. Sei que Shen e Lariel está planejando alguma coisa e não consegui descobrir nada sobre suas tramas. Isso é só o começo, no entanto. Encararemos o Império Final. Provavelmente vamos fracassar. Para ser honesta, não vejo como as coisas poderiam ser de outro modo. Lutaremos, faremos algo bom, mas não mudaremos muito. E aqueles de nós que sobreviverem passarão o resto da vida fugindo dos inquisidores. Tudo está mudando, Sazed, e não posso deter. Sazed sorriu afetuosamente. Então, senhora, ele disse em voz baixa, simplesmente aproveite o que tem. O futuro a surpreenderá, creio.
Talvez, Vin disse, sem se convencer. Só precisa ter esperança, senhora. Talvez mereça um pouco de boa sorte. Havia um grupo antes da ascensão, conhecido como Austausi. Eles afirmavam que cada pessoa era nascida com uma certa quantidade finita de má sorte. Então, quando um infortúnio acontecia, eles se julgavam abençoados, pois a partir de então a vida deles só podia melhorar. Vin ergueu uma sobrancelha. Parece um pouco simplório. Não creio nisso, Sazed comentou. Ora, os Astausi eram bem avançados, misturavam religião e ciência bem profundamente. Pensavam que cores diferentes eram indicativas de diferentes tipos de fortuna e eram bem detalhados em suas descrições de luz e cor. Foi deles que herdamos nossas melhores ideias de como as coisas se pareciam antes da ascensão. Tinham uma escala de cores e as usavam para descrever o céu de mais intenso azul e as várias plantas em seus tons de verde. Além disso, considero a filosofia deles sobre sorte e fortuna bem reveladoras. Para eles, uma vida pobre era nada menos que um sinal da fortuna que estava por vir. Podia ser boa para você, senhora. Poderia se beneficiar do conhecimento de que sua sorte não pode ser sempre ruim. Não sei, Vin disse cética. Quero dizer, se sua má sorte é limitada, sua boa sorte não seria limitada também? Toda vez que algo bom acontece, eu ficaria preocupada de ter acabado com o meu estoque. Sazed considerou. Imagino que dependa do ponto de vista, senhora. Como podem ser tão otimistas? Vin perguntou. Tanto você quanto Kelser. Não sei, senhora, Sazed respondeu. Talvez nossas vidas tenham sido mais fáceis do que a da senhora. Ou talvez sejamos simplesmente mais tolos. Vin ficou em silêncio. Eles caminharam por mais algum tempo, voltando para o edifício, mas não se apressaram. Sazed, ela finalmente disse, quando você me salvou naquela noite da chuva, usou feruquemia, não? Sazed assentiu. De fato, o inquisidor estava muito concentrado em você, e fui capaz de me esgueirar por detrás dele e acertá-lo como uma pedra. Estava muito mais forte do que um homem normal, e meu golpe o atirou contra a parede, quebrando vários de seus ossos. Eu suspeito. Foi isso? Vin perguntou. Parece desapontada, senhora, Sazed observou sorrindo. Esperava algo mais espetacular? Vin assentiu. É só que você tem sido tão discreto sobre a feruquemia, isso a faz parecer mais mística, eu acho. Sazed suspirou. Há realmente pouco a esconder, senhora. O único poder verdadeiro da feruquemia, a habilidade de estocar e recobrar memórias, a senhora certamente já adivinhou. O resto dos poderes não são diferentes. Na verdade, dos poderes que você consegue do peltre e do estanho, alguns deles são um pouco mais estranhos, como tornar um feruquemista mais pesado ou mudar sua idade, mas oferecem pouca aplicação marcial. Idade? Vin perguntou animando-se. Você pode se tornar mais jovem? Na verdade, não, senhora, Sazed explicou. Lembre-se, um feruquemista deve tirar seus poderes de seu próprio corpo. Pode, por exemplo, passar algumas semanas com seu corpo envelhecido até o ponto de cair e parecer 10 anos mais velho do que realmente é. Então pode retirar essa idade para parecer 10 anos mais jovem pela mesma quantidade de tempo. Contudo, na feruquemia deve haver um equilíbrio. Vin pensou nisso por um momento. O tipo de metal que usa importa? Ela perguntou. Como na alomancia? Certamente, Sazed disse. O metal determina o que pode ser armazenado.
Vinha assentiu e continuou a andar, pensando no que ele dissera. Sazed, pode me dar um pedaço do seu metal? Ela finalmente pediu. Meu metal, senhora? Algo que usa como estoque ferroquímico, Vin explicou. Quero tentar queimá-lo. Talvez isso me deixe usar alguma parte de seu poder. Sazed franziu o senho curioso. Alguém já tentou isso antes? Tenho certeza de que alguém deve ter tentado, Sazed falou, mas honestamente não posso pensar em um exemplo específico. Talvez, se procurar em minhas memórias de mente de cobre... Por que não me deixa tentar agora? Vin perguntou. Tem algo feito de um dos seus metais básicos? Algo que não tenha nada muito valioso estocado dentro? Sazed pausou. Então levou a mão até um dos enormes lóbulos de sua orelha e tirou um brinco muito parecido com o que Vin usava. Entregou-lhe a diminuta tarraxa usada para manter o brinco no lugar. É peltre puro, senhora. Estoquei uma quantidade moderada de força nela. Vin assentiu, engolindo a pecinha. Sentiu a reserva alomântica, mas o pedaço de metal não parecia fazer nada diferente. Queimou o peltre para ver o que acontecia. Alguma coisa? Sazed perguntou. Vin negou com a cabeça. Não. Calou-se. Havia algo diferente ali, alguma coisa distinta. O que foi, senhora? Sazed perguntou com uma ansiedade pouco comum em sua voz. Eu posso sentir o poder, Sazed. É débil, muito além do meu alcance, mas juro que há outra reserva dentro de mim. Uma que só aparece quando estou queimando o seu metal. Sazed franziu o senho. É débil, você diz? Como se pudesse ver uma sombra da reserva, mas não acessar o poder em si? Vin assentiu. Como sabe? É o que se sente quando se tenta usar os metais de outro ferroquimista, senhora. Sazed disse suspirando. Eu devia ter suspeitado que esse seria o resultado. Não pode acessar o poder, porque ele não pertence a você. Ah, Vin disse. Não fique muito desapontada, senhora. Se alomânticos conseguissem roubar força do meu povo, já se saberia. Foi uma ideia esperta, no entanto. Ele se virou, apontando para a mansão. A carruagem chegou. Estamos atrasados para a reunião. Vin assentiu e eles apertaram o passo em direção à mansão. Engraçado, Kelser disse para si mesmo, enquanto se esgueirava pelo pátio escuro diante da mansão Renault. Tenho que me esconder em minha própria casa, como se estivesse atacando a fortaleza de algum nobre. Não havia como evitar, entretanto. Não com a sua reputação. Kelser, o ladrão, havia sido distintivo o bastante. Kelser, o instigador de rebelião e líder espiritual Ska, era ainda mais famoso, o que, é claro, não impedia de espalhar seu caos noturno. Só tinha que ser mais cauteloso. Mais e mais famílias estavam saindo da cidade, e as casas poderosas estavam ficando cada vez mais paranoicas. De certo modo, aquilo os tornava mais manipuláveis. Mas se esgueirar nas redondezas de suas fortalezas estava ficando muito perigoso. Em comparação à mansão Renault, era praticamente desprotegida. Havia guardas, é claro, mas nenhum brumoso. Renault tinha que manter uma atitude discreta. Tanto os alomânticos o fariam se destacar. Kelser se manteve nas sombras, abrindo caminho cuidadosamente pela lateral leste do edifício. Então empurrou uma moeda e subiu até a sacada do próprio Renault. Kelser aterrissou com suavidade. Então espiou pelas portas de vidro da sacada. As cortinas estavam fechadas, mas pôde ver Dockson, Vin, Sazed, Han e Brisa parados ao redor da escrivaninha de Renault. O próprio Renault estava sentado no outro canto do aposento,
afastado das discussões. Seu contrato incluía interpretar o papel de Lord Renault, mas não queria se envolver mais do que já estava no plano. Kelser meneou a cabeça. Seria muito fácil para um assassino entrar aqui. Terei que me assegurar de que Vin continue a dormir na loja de Trevo. Não estava preocupado com Renault. A natureza do Kandra era tal que não precisava temer a lâmina de um assassino. Kelser bateu de leve na porta e Dockson foi abri-la. E ele fez sua surpreendente entrada. Kelser anunciou, entrando no aposento e tirando sua capa de bruma. Dockson bufou, fechando as portas. Você é realmente uma maravilha de se ver, Kel, especialmente com essas manchas de fuligem nos joelhos. Tive que engatinhar um pouco essa noite, Kelser disse, fazendo um sinal indiferente com a mão. Há uma vala de drenagem sem uso que passa bem por baixo da muralha de defesa da fortaleza Lecal. Qualquer um pensaria que eles a teriam tampado. Duvido que se preocupem, Brisa disse, ao lado da escrivaninha. A maior parte dos nascidos das brumas é orgulhosa demais para rastejar. Estou surpreso que esteja disposto a isso. Orgulhosa demais para rastejar? Kelser disse. Bobagem. Ora, eu diria que nós, nascidos das brumas, somos orgulhosos demais para não nos humilharmos rastejando. De uma maneira digna, é claro. Dockson franziu o senho, aproximando-se da escrivaninha. Kel, isso não faz nenhum sentido. Nós, nascidos das brumas, não precisamos fazer sentido, Kelser disse com altivez. O que é isso? Do seu irmão, Dockson disse, apontando para um grande mapa aberto na escrivaninha. Chegou essa tarde. Estava dentro do buraco de uma perna de mesa quebrada que o cantão da ortodoxia contratou Trevo para consertar. Interessante, Kelser disse, analisando o mapa. É uma lista das estações de abrandamento, presumo? De fato, Brisa disse. É uma bela descoberta. Nunca tinha visto um mapa da cidade tão detalhado e cuidadosamente desenhado. Ora, não só mostra cada uma das 34 estações de abrandamento, mas também os locais de atividade dos inquisidores, assim como lugares que preocupam os diferentes cantões. Não tive muita oportunidade de trabalhar com seu irmão, mas devo dizer que o homem é obviamente um gênio. Quase difícil de acreditar que é um parente de Kel, não? Dockson disse, abrindo um sorriso. Tinha um bloco de notas diante de si e estava fazendo uma lista de todas as estações de abrandamento. Kelser bufou. Marsh pode ser um gênio, mas eu sou o bonito. O que são esses números? Incursões dos inquisidores e datas. Han falou. Você vai notar que o esconderijo da antiga gangue de Vin está listado. Kelser assentiu. Como demônios Marsh conseguiu roubar um mapa desse? Não roubou, Dockson disse enquanto escrevia. Havia um bilhete com o mapa. Aparentemente, os autoprelados o deram para ele. Estão muito impressionados com Marsh e querem que ele examine a cidade e recomende locais para novas estações de abrandamento. Parece que o ministério está um pouco preocupado com a guerra entre as casas e querem enviar alguns abrandadores a mais para tentar manter as coisas sob controle. Devemos mandar um mapa dentro da perna da mesa consertada, Seized explicou. Assim que terminarmos a reunião, devo me esforçar para copiar isso no menor tempo possível. E memorizá-lo também, tornando-o assim parte do registro de cada guardador, Kelser pensou. O dia em que vão parar de memorizar e começarão a ensinar está chegando, Seize. Espero que seu povo esteja pronto. Kelser se virou. Estudando o mapa, era tão impressionante quanto Brisa dissera. De fato, Marsh havia se arriscado demasiadamente ao enviá-lo. Talvez um risco imprudente até. Mas a informação que continha...
Temos que devolver isso rapidamente, Kelser pensou, amanhã de manhã, se possível. O que é isso? Vim perguntou em voz baixa, inclinando-se sobre o grande mapa e apontando. Usando um vestido de nobre, um traje de peça única, um pouco menos enfeitado que um vestido de gala. Kelser sorriu. Ele se lembrava do tempo em que Vin tinha parecido assustadoramente desajeitada em um vestido, mas parecia estar tomando um gosto crescente por eles. Ainda não se movia exatamente como uma dama. Era graciosa, mas era a graça habilidosa de um predador, não a graça deliberada de uma dama da corte. Mesmo assim, os vestidos pareciam cair bem em Vin agora, de um jeito que não tinha nada a ver com o corte. Ah, Mare, Kelser pensou. Você sempre quis ter uma filha que pudesse ensinar a caminhar na linha que separa a nobre e a ladra. Teria gostado uma da outra. Ambas tinham um traço oculto de não convencionalismo. Se a esposa dele ainda estivesse viva, talvez tivesse ensinado a Vin coisas que nem mesmo Sazed sabia sobre como fingir ser uma nobre. É claro, se Mare ainda estivesse viva, eu não estaria fazendo nada disso. Não ousaria. Olhe, Vin disse. Uma dessas datas dos inquisidores é nova, está marcada como ontem. Dockson lançou um olhar para Kelser. Tínhamos que contar para ela em algum momento. Era a gangue de Theron, Kelser disse. Um inquisidor os atacou ontem à noite. Vin palideceu. Eu deveria reconhecer esse nome? Han perguntou. A gangue de Theron era parte da equipe que estava tentando enganar o ministério com Camel, Vin disse. Isso quer dizer que provavelmente ainda estão no meu rastro. O inquisidor a reconheceu naquela noite em que nos infiltramos no palácio. Deve saber quem é o pai dela. Felizmente, aquelas criaturas inumanas deixam a nobreza desconfortável. De outro modo, teríamos que começar a nos preocupar quanto a mandá-la frequentar os bailes. A gangue de Theron, Vin comentou, foi como a última vez? Dockson assentiu. Sem sobreviventes. Houve um silêncio desconfortável e Vin parecia visivelmente enjoada. Pobre criança, Kelser pensou. Havia pouco a fazer além de seguir em frente, no entanto. Tudo bem, como vamos usar esse mapa? Há algumas notas do Ministério sobre as defesas das casas, Han comentou. Serão úteis. Não parece haver nenhum padrão nos ataques dos inquisidores, no entanto, Brisa disse. Eles provavelmente vão aonde a informação os levar. Vamos querer evitar ser muito ativos perto das estações de abrandamento, Dox disse, abaixando sua caneta. Felizmente, a loja de Trevo não está perto de nenhuma estação específica. A maior parte delas está em bairros pobres. Precisamos fazer mais do que simplesmente evitar as estações, Kelser falou. Temos que estar prontos para eliminá-las. Brisa franziu o senho. Se fizermos isso, correremos o risco de jogar de maneira muito imprudente. Mas pense no dano que isso causaria, Kelser disse. Marsh falou que há pelo menos 3 abrandadores e um buscador em cada uma dessas estações. São 130 brumosos do Ministério. Devem ter recrutado por todo o domínio central para reunir essa quantidade. Se forem todos eliminados de uma só vez... Nós nunca vamos conseguir matar tantos assim, Dockson disse. Podemos usar o resto do nosso exército, Han falou. Eles estão escondidos entre os bairros pobres. Tem uma ideia melhor, Kelsey sugeriu. Podemos contratar outras gangues de ladrões. Se tivermos 10 gangues, cada uma com a missão de tomar 3 estações, podemos limpar a cidade dos abrandadores e buscadores do Ministério em poucas horas. Teríamos que discutir o sincronismo, no entanto, Dockson observou.
Brisa está certo. Matar tantos obrigadores em uma noite é um compromisso importante. Não demoraria muito para que os inquisidores retaliassem. Kelser assentiu. Você está certo, Dox. O sincronismo será vital. Você cuidaria disso? Encontre algumas gangues adequadas, mas espere até decidirmos o momento antes de dar a eles as localizações das estações de abrandamento. Doxon assentiu. Bom, Kelser disse, falando dos nossos soldados, Han, como vão as coisas com eles? Melhor do que eu esperava, na verdade, Han falou. Eles passaram pelo treinamento nas cavernas, então são bastante competentes e se consideram o segmento mais fiel do exército, já que não seguiram Eden na batalha contra sua vontade. Brisa fez uma careta, um jeito conveniente de olhar para o fato de que perderam 3/4 de seu exército em uma tolice tática. São bons homens, Brisa, Han disse com firmeza, assim como aqueles que morreram. Não fale mal deles. Independente disso, estou preocupado em esconder o exército como estamos fazendo. Não vai demorar muito até que uma das equipes seja descoberta. É por isso que nenhum deles sabe onde encontrar os outros, Kelser disse. Quero mencionar algo a respeito dos homens, Brisa disse, sentando-se em uma das cadeiras da escrivaninha de Renault. Posso ver a importância de enviar Hammond para treinar os soldados, mas, honestamente, qual a razão para obrigar Doxon e eu a visitá-los? Os homens precisam saber que são seus líderes, Kelser disse. Se Han estiver indisposto, alguém precisa assumir o comando. Por que não você? Brisa perguntou. Só confie em mim, Kelser disse sorrindo. É melhor assim. Brisa revirou os olhos. Confiar em você. Parece que estamos fazendo muito disso. Que seja, Kelser o interrompeu. Vim, quais as notícias da nobreza? Descobriu algo útil sobre a casa Venturi? Ela se deteve. Não, mas o baile na semana que vem será na Fortaleza Venturi, certo? Doxon perguntou. Vim assentiu. Kelser olhou para a garota. Ela nos diria se soubesse algo. Encontrou os olhos dela e não conseguiu decifrar nada neles. A maldita garota é uma mentirosa muito experiente. Tudo bem, disse para ela, continue procurando. Continuarei, ela disse. Apesar do cansaço, Kelser encontrou um sono esquivo naquela noite. Infelizmente, não podia sair e percorrer os corredores. Apenas alguns criados sabiam que ele estava na mansão e precisava se manter discreto, agora que sua reputação estava aumentando. Sua reputação, ele suspirou, enquanto se apoiava na grade da sacada, observando as brumas. De certo modo, as coisas que ele fez preocupavam até mesmo a ele. Os outros não o questionavam em voz alta, como ele pedira, mas podia ver que ainda estavam preocupados com a sua fama crescente. É o melhor jeito. Posso não precisar de nada disso, mas se precisar, ficarei feliz de ter me dado ao trabalho. Uma batida suave soou na porta. Deu meia volta, curioso, enquanto Sazed enfiava a cabeça no quarto. Peço desculpas, mestre Kelser, Sazed disse, mas um guarda veio me ver e disse que podia vê-lo na varanda. Estava preocupado que alguém o descobrisse. Kelser suspirou, mas saiu na varanda, fechando as portas e as cortinas. Saiu da varanda, fechando as portas e as cortinas. Não fui feito para o anonimato, Sazed. Para um ladrão não sou nada bom em me esconder. Sazed sorriu e começou a se retirar. Sazed, Kelser o chamou, fazendo o terriçano se deter. Não consigo dormir. Tem uma nova proposta para mim? Sazed abriu um largo sorriso, entrando no quarto. É claro, mestre Kelser. Ultimamente estive pensando que o senhor gostaria de ouvir sobre a verdade dos Bennett.
Combina muito com o senhor, creio. Os Bennett eram um povo altamente desenvolvido, que viviam nas Ilhas do Sul. Eram corajosos marinheiros e brilhantes cartógrafos. Alguns dos mapas que o Império Final ainda usa foram desenvolvidos por exploradores Bennett. A religião deles foi desenvolvida para ser praticada a bordo de navios que ficam por meses no mar. O capitão era também o sacerdote, e nenhum homem tinha permissão para comandar a menos que recebesse treinamento teológico. Provavelmente não tinham muitos motins. Sazed sorriu. Era uma boa religião, mestre Kelser. Baseia-se na descoberta e no conhecimento. Para essas pessoas, fazer mapas era um dever sagrado. Acreditavam que assim que o mundo todo fosse conhecido, entendido e catalogado, os homens finalmente encontrariam paz e harmonia. Muitas religiões ensinam tais ideais, mas poucas, na verdade, conseguem praticá-los tão bem quanto os Bennett. Kelser franziu o senho, recostando-se na parede ao lado das cortinas da varanda. Paz e harmonia, disse lentamente. Na verdade, não estou procurando por nada disso no momento, Sazed. Ah, Sazed disse. Kelser olhou para cima, encarando o teto. Poderia me falar sobre os Vala novamente? É claro, Sazed disse, puxando uma cadeira ao lado da escrivaninha de Kelser e se sentando. O que especificamente gostaria de saber? Kelser balançou a cabeça. Não tenho certeza, ele disse. Sinto muito, Sazed, estou com um humor estranho essa noite. Sempre está com um humor estranho, Sazed disse, dando um leve sorriso. Contudo, escolheu uma seita interessante sobre a qual perguntar. Os Vala duraram muito mais que qualquer outra religião sob o domínio do Senhor Soberano. É por isso que pergunto, Kelser disse. Eu preciso entender o que os fez prosseguir por tanto tempo, Sazed. O que os manteve lutando? Eles eram os mais determinados, eu creio. Mas não tinham nenhum líder, Kelser comentou. O Senhor Soberano massacrou todo o conselho religioso Valan como parte de sua primeira conquista. Ah, eles tinham líderes, mestre Kelser, Sazed disse. Mortos. É verdade, mas líderes, no entanto. Alguns homens diriam que a devoção deles não fazia sentido, Kelser falou. A perda dos líderes Valan devia ter abatido as pessoas, não tê-las tornado mais determinadas a prosseguir. Sazed meneou a cabeça. Homens são mais resilientes que isso. Nossa crença é geralmente mais forte quando deveria ser mais fraca. É assim que a esperança funciona. Kelser assentiu. Quer mais instruções sobre os Vala? Não, obrigado, Sazed. Só precisava ser lembrado de que existiram pessoas que lutaram mesmo quando parecia não haver mais esperança. Sazed assentiu, levantando-se. Acho que entendo, mestre Kelser. Boa noite, então. Kelser assentiu distraído, deixando o terriçano se retirar. Citação de abertura de capítulo. A maioria dos terriçanos não é tão má quanto Hashik. No entanto, posso ver que acreditam nele, até certo ponto. Esses homens são simples, não filósofos ou eruditos, e não sabem que suas próprias profecias dizem que o herói das eras era um forasteiro. Só veem o que Hashik sustenta, que são um povo ostensivamente superior e deveriam ser dominantes em vez de subservientes. Diante de tal paixão e ódio, até bons homens podem ser enganados. Capítulo 30. Vin precisou retornar ao salão de baile dos Ventry para lembrar o que era a verdadeira majestade. Visitara tantas fortalezas que começara a ficar insensível ao esplendor.
Havia, no entanto, algo especial na fortaleza Venturi. Algo que as outras fortalezas se forçavam para ter, mas nunca conseguiam totalmente. Era como se Venturi fosse o pai e os outros filhos bem ensinados. Todas as fortalezas eram belas, mas não havia como negar que esta era a melhor. O enorme salão Venturi, flanqueado por uma fileira de colunas enormes em cada lado, parecia ainda maior do que de costume. Vin não conseguia entender o porquê. Pensou sobre isso enquanto esperava que um criado pegasse seu chale. As luzes oxídricas normais brilhavam do outro lado dos vitrais, inundando a sala com fragmentos de luz. As mesas estavam imaculadas sob os beirais entre as colunas. A mesa do Lorde, colocada no pequeno balcão ao fundo do salão, parecia tão régia quanto sempre. É quase perfeito demais, Vin pensou, franzindo o senho consigo mesma. Tudo parecia levemente exagerado. As toalhas de mesa estavam ainda mais brancas e mais bem passadas que o normal. O uniforme dos criados parecia particularmente elegante. Em vez de soldados normais nas portas, havia mata-brumas de aspecto intencionalmente imponente, distintos pelos escudos de madeira e a falta de armadura. No conjunto, a sala fazia parecer como se a habitual perfeição Venturi tivesse aumentado. Algo está errado, Sazed, ela sussurrou enquanto o criado preparava sua mesa. O que quer dizer, senhora? O alto mordomo perguntou parado atrás dela. Há pessoas demais aqui, Vin disse, percebendo uma das coisas que a incomodara. A participação nos bailes estava diminuindo nos últimos meses. Mesmo assim, parecia que todo mundo tinha retornado para o evento dos Venturi, e todos estavam usando suas melhores roupas. Algo está acontecendo, Vin disse em voz baixa. Algo de que não sabemos. Sim, Sazed respondeu, também em voz baixa. Sinto isso também. Talvez eu deva ir ao jantar dos mordomos mais cedo. Boa ideia, Vin concordou. Acho que posso pular a refeição dessa noite. Estamos um pouco atrasados e parece que as pessoas já começaram a conversar. Sazed sorriu. O quê? Lembrei de uma época em que jamais pularia uma refeição, senhora. Vin bufou. Só fique feliz de eu nunca ter tentado encher os bolsos com a comida desses bailes. Acredite em mim, estive tentada. Agora vá. Sazed assentiu e partiu para a sala de jantar dos mordomos. Vin procurou entre os grupos que conversavam. Nenhum sinal de Shen, felizmente. Pensou, infelizmente, Clis tampouco estava à vista. Então Vin tinha que escolher outra pessoa para fofocar. Avançou sorridente até Lord Idren Ciris, primo da casa Elariel e com quem dançara em várias ocasiões. Ele a reconheceu com um duro aceno de cabeça e ela se juntou ao grupo. Vin sorriu para os outros membros do grupo, 3 mulheres e um outro lord. Conhecia todos eles, ao menos de passagem, e dançara com Lord Yestal. Contudo, nessa noite, todos lhe lançaram olhares frios. Não venho à Fortaleza Venturi há algum tempo, Vin disse, adotando a personalidade de garota de campo. Tinha esquecido de como é majestosa. De fato, disse uma das damas. Com licença, vou pegar algo para beber. Irei com você, uma das outras damas acrescentou, e ambas deixaram o grupo. Vin as observou partir, franzindo o senho. Ah, Yestal disse. Nossa refeição chegou. Vamos, Tris. É claro, a última dama disse, juntando-se a Yestal enquanto se afastavam. Idren arrumou os óculos, lançando a Vin um olhar desanimado de desculpas, e se retirou. Vin ficou parada, estupefata.
não recebia uma recepção tão obviamente fria quanto essa desde seus primeiros bailes. O que está acontecendo? Pensou, com nervosismo crescente. Seria isso obra de Shen? Poderia virar um salão inteiro contra mim? Não, aquilo não parecia certo. Teria exigido esforço demais. Além disso, a esquisitice não era só com relação a ela. Todos os grupos de nobres estavam diferentes essa noite. Vin tentou um segundo grupo com resultado ainda pior. Assim que se aproximou, eles a ignoraram no mesmo instante. Vin se sentiu tão deslocada que se retirou, fugindo para pegar uma taça de vinho. Enquanto caminhava, percebeu que o primeiro grupo, aquele com Yestal e Aydren, havia se reunido novamente com exatamente os mesmos membros. Vin se deteve, parada nas sombras do beiral do lado leste, perscrutando a multidão. Havia pouca gente dançando e ela os reconheceu a todos como casais estabelecidos. Parecia haver pouca relação entre os grupos ou mesas. Embora o salão de baile estivesse cheio, parecia que a maior parte dos presentes estava tentando claramente ignorar todos os demais. Preciso dar uma olhada melhor nisso, pensou, andando até a escada. Pouco depois, ela saiu no comprido balcão que percorria a parede sobre a pista de dança, com suas familiares lanternas azuis, dando um tom melancólico e suave. Vin se deteve. O refúgio de Elend ficava entre a coluna da direita e a parede, iluminado por uma única lanterna. Ele quase sempre passava os bailes dos Venturi lendo ali. Não gostava da pompa e circunstância que implicava o anfitrião da festa. O refúgio estava vazio. Ela se aproximou da grade e então esticou o corpo para contemplar o outro extremo do grande salão. A mesa do anfitrião estava situada no mesmo nível dos balcões, e ela ficou chocada ao ver Elend sentado ali jantando com seu pai. O quê? Pensou incrédula. Nunca, na meia dúzia de bailes em que estivera na Fortaleza Venturi, havia visto Elend sentado com sua família. Lá embaixo viu uma figura familiar, de túnica colorida, caminhando entre a multidão. Acenou para Sazed, mas ele obviamente já a tinha visto. Enquanto esperava por ele, Vin pensou ter ouvido uma voz familiar vindo do outro lado do balcão. Virou-se para conferir, encontrando a pequena figura que não percebera antes. Cleese estava falando com um pequeno grupo de lordes menores. Então era aqui que Cleese estava, Vin pensou. Talvez ela fale comigo. Ficou parada esperando que ou Cleese terminasse sua conversa ou Sazed chegasse. Sazed chegou primeiro, deixando a escada quase sem fôlego. Senhora, disse em voz baixa, juntando-se a ela perto da grade. Diga-me que descobriu alguma coisa, Sazed. Esse baile parece assustador. Todo mundo está tão solene e frio, é quase como um funeral, não uma festa. É uma metáfora adequada, minha senhora, Sazed comentou em voz baixa. Perdemos um anúncio importante. A casa Hastings disse que não vai celebrar seu baile habitual esta semana. Vin franziu o senho. E casas já cancelaram bailes antes. A casa Elariel também cancelou. Normalmente Tekiel viria na sequência, mas esta casa está extinta. A casa Shuna já anunciou que não dará mais bailes. O que está dizendo? Parece, senhora, que este será o último baile em um tempo, talvez em um longo tempo. Vin olhou para as magníficas janelas do salão, suspensas sobre os grupos independentes e quase hostis de pessoas. É isso que está acontecendo, ela disse. Estão finalizando alianças. Todo mundo está com seus amigos e adeptos mais fortes. Sabem que este é o último baile, então vieram para manter as aparências, mas sabem que não há tempo para politicagem. Parece que é isso mesmo, senhora.
Todos vão ficar na defensiva, Vin disse, recuando para trás das muralhas como dissemos. É por isso que ninguém quer falar comigo. Tornamos Renault uma força muito neutra. Não tenho uma facção, e este é um momento ruim para apostar em elementos políticos aleatórios. Mestre Kelser precisa saber dessa informação, senhora, Sazed disse. Ele planejava se fingir de informante esta noite. Se estiver ignorante desta situação, isso causará um sério dano à sua credibilidade. Devemos partir. Não, Vin disse, virando-se para Sazed. Não posso ir. Não quando todos estão ficando. Todos pensam que é importante vir e ser visto nesse último baile, então não devo partir antes deles. Sazed assentiu. Muito bem. Você vai, Sazed. Alugue uma carruagem e vá dizer a Kel o que descobrimos. Ficarei um pouco mais, então partirei quando isso não fizer a casa Renault parecer fraca. Sazed se deteve. Eu não sei, senhora. Vin revirou os olhos. Aprecio a ajuda que tem me dado, mas não precisa ficar segurando minha mão. Muitas pessoas vêm a esses bailes sem seus mordomos para cuidar delas. Sazed suspirou. Muito bem, senhora. Devo retornar, no entanto, depois que localizar Mestre Kelser. Vin assentiu, despedindo-se dele, que se retirou pela escada de pedra. Vin se inclinou sobre o balcão no lugar de Elend, observando até que Sazed aparecesse lá embaixo e desaparecesse na direção dos portões dianteiros. E agora, mesmo que encontre alguém com quem falar, não há realmente nenhum motivo para espalhar rumores. Teve a sensação de pavor. Quem teria pensado que chegaria a gostar tanto da frivolidade dos nobres? A experiência era manchada pelo conhecimento do que os nobres eram capazes de fazer, mas mesmo assim tinha sido um sonho desfrutar de tudo aquilo. Estaria presente em um baile daqueles novamente? O que aconteceria com Velet, a nobre? Deixaria de lado seus vestidos e maquiagem e voltaria a ser simplesmente Vin, a ladra de rua? Provavelmente não haveria espaço para coisas como grandes bailes no novo reino de Kelser. E isso talvez não fosse uma coisa ruim. Que direito ela tinha de dançar enquanto outros Ska morriam de fome? Mesmo assim, era como se o mundo fosse perder alguma beleza sem as fortalezas e os dançarinos, os vestidos e as festividades. Ela suspirou e se afastou da grade, olhando para o próprio vestido. Era de um azul profundo e brilhante, com desenhos circulares em branco na base da saia. Não tinha mangas, mas as luvas de seda azul que usava passavam dos cotovelos. Antigamente teria achado o traje frustrantemente volumoso. Agora, no entanto, parecia maravilhoso. Gostava de como era desenhado para realçar seu peito e, ao mesmo tempo, acentuar seu torso fino. Gostava de como encaixava na cintura, abrindo-se lentamente para fora como um amplo sino que farfalhava enquanto caminhava. Sentiria falta disso, sentiria falta de tudo isso. Mas Sazed estava certo. Ela não podia deter a progressão do tempo, só podia desfrutar um momento. Eu não vou deixar que fique sentado naquela mesa a noite toda, me ignorando, ela decidiu. Vin deu meia volta e percorreu o balcão, cumprimentando Cleese ao passar por ela. O balcão terminava em um corredor que dava uma volta e, como Vin deduzira corretamente, levava até a saliência em que ficava a mesa do anfitrião. Ficou parada no corredor por um momento, observando. Lordes e damas estavam acomodados com seus trajes régios, desfrutando o privilégio de terem sido convidados para se sentar com Lord Strath Ventry. Vin esperou tentando chamar a atenção de Elend, e finalmente um dos convidados anotou e deu uma cotovelada em Elend. Ele se virou com surpresa, viu Vin e corou levemente.
Ela acenou para ele rapidamente e ele se levantou, pedindo licença. Vin voltou para o corredor para que pudessem conversar com mais privacidade. Elend, ela disse quando ele entrou no corredor, está sentado com seu pai. Ele assentiu. Este baile se transformou em um evento muito especial, Vellet, e meu pai insistiu que eu obedecesse ao protocolo. Quando teremos algum tempo para conversar? Elend se deteve. Não tenho certeza de que teremos. Vin franziu o senho. Ele parecia reservado. Seu traje habitual, levemente usado e amassado, fora substituído por um novo e elegante. Seu cabelo estava até penteado. Elend, ela disse, dando um passo para a frente. Ele levantou a mão, detendo-a. As coisas mudaram, Vellet. Não, ela pensou, isso não pode mudar. Não ainda. Coisas? Que coisas? Elend, do que está falando? Sou o herdeiro da casa Ventry, ele disse, e tempos perigosos estão chegando. A casa Hastings perdeu um comboio inteiro esta tarde. E isso é só o começo. Dentro de um mês, as fortalezas estarão em guerra franca. Não são coisas que posso ignorar, Vellet. É hora de eu parar de ser um transtorno para a minha família. Está bem, Vin disse, mas isso não significa... Vellet, Elend a interrompeu. Você é um transtorno também, muito grande. Não vou mentir e dizer que nunca me importei com você. Me importei e ainda me importo. Contudo, eu sabia desde o início, assim como você, que isso nunca seria mais do que um relacionamento passageiro. A verdade é que minha casa precisa de mim, e isso é mais importante do que você. Vin empalideceu. Ele deu meia volta para retornar ao jantar. Elend, ela disse com a voz baixa, por favor, não se afaste de mim. Ele se deteve, então virou na direção dela. Sei a verdade, Vellet. Sei que mentiu sobre quem você é. Não me importo. Mesmo, não estou zangado, nem desapontado. A verdade é que eu já esperava isso. Você só está jogando o jogo, como todos nós. Ele parou, meneou a cabeça e deu meia volta. Como eu. Elend, ela disse, indo atrás dele. Não me faça envergonhá-la em público, Vellet. Vin se deteve, sentindo-se aturdida, e então estava zangada. Zangada demais para estar aturdida, muito zangada, muito frustrada e muito aterrorizada. Não me deixe, ela sussurrou. Não me deixe você também. Sinto muito, ele disse, mas tenho que me encontrar com meus amigos. Foi divertido. E partiu. Vin ficou parada no corredor escuro. Sentiu-se estremecer silenciosamente. Ela se virou e se dirigiu cambaleando de volta para o balcão principal. Ao seu lado, pôde ver Elend desejar boa noite para sua família e sair por um corredor traseiro em direção à parte privada da fortaleza. Ele não pode fazer isso comigo. Não, Elend, não agora. Contudo, uma voz vinda de dentro, uma voz que ela quase esquecera, começou a falar. É claro que ele a deixou, Ren sussurrou. É claro que a abandonou. Todo mundo a trairá. O que eu te ensinei? Não, Vin pensou. É só uma tensão política. Uma vez que isso tiver acabado, serei capaz de convencê-lo a voltar. Eu nunca voltei para você, Ren sussurrou. Ele não voltará tão pouco. A voz parecia tão real, era quase como se pudesse ouvi-lo ao seu lado. Vin se inclinou contra a grade do balcão, usando a barra de ferro como apoio, para ficar em pé. Não deixaria que ele a destruísse. Uma vida nas ruas não fora capaz de quebrá-la. Não deixaria que um nobre cheio de si fizesse isso. Ficou-se repetindo isso. Mas porque isso doía muito mais do que a fome, muito mais do que um dos espancamentos de Camel. Bem,
Valet Renault, uma voz veio de trás. Clis, Vin disse, eu não estou com disposição para conversar agora. Ah, Clis disse, então Ellen de Ventry finalmente a desdenhou. Não se preocupe, criança, ele terá o que merece em breve. Vin se virou, franzindo o senho ao tom de voz estranho de Clis. A mulher não parecia consigo mesma, parecia muito mais controlada. Entregue uma mensagem para seu tio por mim, querida. Clis perguntou suavemente. Diga que um homem como ele, sem alianças, pode ter dificuldade para conseguir informações nos próximos meses. Se precisar de uma boa fonte, diga-lhe para me procurar. Sei de muitas coisas interessantes. Você é uma informante? Vin disse, deixando de lado sua dor por um momento. Mas você é uma fofoqueira tola? A mulher baixinha perguntou. Ora, sim, eu sou. É fascinante o tipo de coisa que se pode ouvir quando se é conhecida como a fofoqueira da corte. As pessoas vêm até você para espalhar mentiras óbvias, como as coisas que me contou sobre a casa Hastings semana passada, porque queria que eu espalhasse tais inverdades. Estaria a casa Renault fazendo uma oferta pelo mercado de armas durante a guerra entre as casas? E mais, poderia a Renault estar por trás do recente ataque às barcaças Hastings? Os olhos de Clis brilharam. Diga a seu tio que posso guardar silêncio do que sei por um pequeno preço. Tem me enganado todo esse tempo? Vin disse, aturdida. É claro, querida, Clis disse, dando um tapinha no braço de Vin. É o que fazemos aqui na corte. Você aprenderá com o tempo, se sobreviver. Agora seja uma boa menina e entregue a mensagem, certo? Clis deu meia volta, sua figura atarracada e espalhafatosa repentinamente pareceu um disfarce brilhante para Vin. Espere, Vin disse. O que disse sobre Elend antes? Que ele vai ter o que merece? Clis disse, virando-se. Ora, é isso mesmo. Esteve perguntando sobre os planos de Shen e Lariel, não esteve? Shen, Vin pensou com preocupação crescente. O que ela está planejando? Agora, isso, minha querida, é um segredo caro de fato. Eu poderia lhe dizer, mas o que teria em troca? Uma mulher de uma casa sem importância como eu precisa encontrar sustento em algum lugar. Vin tirou seu colar de safiras, a única peça de joia que estava usando. Aqui, tome. Clis aceitou o colar com uma expressão pensativa. Sim, muito bonito de fato. O que sabe? Vin replicou. Temo que o jovem Elend seja uma das primeiras baixas dos Venturi na guerra entre as casas. Clis disse, guardando o colar em um bolso na manga. É um azar, realmente parece ser um bom garoto. Bom demais, provavelmente. Quando? Vin exigiu saber onde e como. Tantas questões, mas só um colar? Clis disse indolentemente. É tudo o que tenho agora. Vin disse sinceramente. Sua bolsa de moedas só continha alguns tostões de bronze para empurrar metal. Mas é um segredo muito valioso, como eu disse. Clis prosseguiu. Ao dizer para você, minha vida poderia... É isso, Vin pensou furiosa. Estúpidos jogos da aristocracia. Vin queimou zinco e bronze, atingindo Clis com um poderoso golpe de alomancia emocional. Abrandou todos os sentimentos da mulher, exceto o medo. Então agarrou esse medo e deu um puxão firme. Diga, Vin falou. Clis engasgou, cambaleando e quase caindo no chão. Uma romântica? Não admira que Renault tenha trazido uma sobrinha tão distante com ele para a Lutadel. Fale, Vin exigiu, dando um passo à frente. É tarde demais para ajudá-lo, Clis disse. Nunca venderia um segredo desses se houvesse uma chance de ele se voltar contra mim. Diga! Ele será assassinado por alomânticos de Ilariel esta noite, Clis sussurrou. Já deve estar morto. Deveria acontecer assim que se retirasse da mesa do Lorde. Mas se quer vingança,
Devia olhar na direção de Lord Strathventure também. O pai de Elend? Vin perguntou surpresa. É claro, criança tola, Cleese disse. Não há nada que Lord Venture deseje mais do que uma desculpa para dar o título de sua casa para o sobrinho. Tudo o que Venture teve que fazer foi retirar alguns de seus soldados do telhado próximo ao quarto de Elend para que os assassinos de Elariel entrem. E já que o assassinato ocorrerá durante um dos encontrinhos filosóficos de Elend, Lord Venture conseguirá se livrar de um Hastings e de um Lecal também. Vin deu meia volta. Tenho que fazer alguma coisa. É claro, Cleese disse com um riso abafado erguendo-se. Lord Venture vai se surpreender. Ouvi dizer que Elend tem alguns livros muito selecionados em seu poder. O jovem Venture deveria ser mais cuidadoso com o que diz para suas mulheres. Vin se voltou para uma sorridente Cleese. A mulher piscou para ela. Manterei sua alomancia em segredo, criança. Só se assegure de me entregar o pagamento amanhã à tarde. Uma dama precisa comprar comida. Como pode ver, preciso de bastante. Quanto à casa Venture, eu manteria a distância dele, se fosse você. Os assassinos de Shen vão criar um belo alvoroço essa noite. Não me surpreenderia se metade da corte acabasse no quarto do garoto para ver qual o motivo do tumulto. Quando a corte vir esses livros que Elend tem, bem, vamos apenas dizer que os obrigadores ficarão muito interessados na casa Venture por um tempo. Pena que Elend já estará morto. Não vemos a execução de um nobre há muito tempo. O quarto de Elend, Vin pensou desesperadamente. É onde devem estar. Deu meia volta, erguendo a saia e se movendo freneticamente na direção do corredor que deixara momentos antes. Onde está indo? Cleese perguntou surpresa. Tenho que impedir isso, Vin falou. Cleese deu uma gargalhada. Já lhe disse que é tarde demais. Venture é uma fortaleza antiga e as passagens que levam aos aposentos dos lords são quase um labirinto. Se não souber o caminho, vai acabar perdida por horas. Vin olhou à sua volta, sentindo-se desesperada. Além disso, criança, Cleese acrescentou, preparando-se para partir. O garoto não acaba de desprezá-la? O que deve a ele? Vin se deteve. Ela está certa. O que devo a ele? A resposta veio imediatamente. Eu o amo. Com esse pensamento, recuperou as forças. Começou a correr, apesar das gargalhadas de Cleese. Tinha que tentar. Entrou no corredor e chegou às passagens. Contudo, as palavras de Cleese se revelaram certas. Os escuros corredores de pedra eram estreitos e sem adornos. Nunca encontraria o caminho a tempo. O telhado, pensou. O quarto de Elend deve ter uma sacada. Preciso de uma janela. Saiu correndo pelo corredor, arrancando os sapatos e tirando as meias. Correu o mais que pôde com o vestido. Procurava freneticamente por uma janela grande o bastante para passar por ela. Disparou por um corredor mais largo, vazio, exceto pelas tochas que brilhavam. Uma imensa janela circular, cor de lavanda, estava do outro lado do aposento. Bom o bastante, Vin pensou. Avivando o aço, atirou-se no ar, empurrando a imensa porta de ferro atrás de si. Voou por um momento, então empurrou com toda a força contra o marco de ferro da janela. Deteve-se no ar, empurrando ao mesmo tempo para a frente e para trás. Esforçou-se flutuando no corredor vazio, avivando o peltre para não ser esmagada. A janela circular era enorme, mas era principalmente composta por vidro. Quão resistente poderia ser? Muito resistente, Vin grunhiu com a força que fazia. Ouviu um estalo atrás de si e a porta começou a ceder nos batentes. Tem que ceder, ela pensou irada, avivando seu aço. Pedaços de pedra caíram ao redor da janela. Então, com um craque, a janela se soltou da parede de pedra, despencou na noite escura e Vin disparou atrás dela.
As brumas frias a envolveram. Ela puxou levemente a porta dentro do quarto, impedindo-se de ir longe demais. Então empurrou com força a janela que caía. A enorme janela girou embaixo dela, agitando as brumas, enquanto Vin saía voando direto na direção do telhado. A janela se espatifou no chão bem quando Vin chegou à beira do telhado, seu vestido tremulando loucamente no vento. Aterrissou no telhado de bronze com um golpe, sem conseguir se agachar. Sentiu o metal frio sobre os pés e as mãos. O estanho avivado iluminou a noite. Não viu nada fora do normal. Queimou o bronze, usando-o como Marcia ensinara, em busca de sinais de alomancia. Não havia nada. Os assassinos tinham um esfumaçador com eles. Não posso procurar pelo edifício todo, Vin pensou desesperada, avivando seu bronze. Onde estão? Então, estranhamente, pensou ter sentido algo. Um pulso alomântico na noite. Fraco, escondido, mas era o bastante. Vin se levantou e saiu correndo pelo telhado, confiando em seus instintos. Enquanto corria, avivou o peltre e agarrou o vestido perto do pescoço, arrancando o traje com um único puxão. Pegou a bolsa de moedas e o frasco de metais de um bolso escondido, e então, ainda correndo, rasgou o vestido, as anáguas e a meia calça, jogando tudo de lado. Seu corpete e luvas foram na sequência. Por baixo usava uma camisa fina, sem mangas e calções brancos. Corria freneticamente. Não posso chegar tarde, ela pensou. Por favor, não posso. Figuras se moviam nas brumas adiante. Estavam perto de uma claraboia no telhado. Vim passara por várias outras similares enquanto corria. Uma das figuras apontou para a claraboia, empunhando uma arma que brilhava em sua mão. Vin gritou, empurrando-se para longe do telhado de bronze e traçando um arco ao saltar. Aterrissou bem no meio do grupo surpreso, então jogou sua bolsa de moeda, rasgando-a em duas. As moedas se espalharam no ar, refletindo a luz da janela abaixo, enquanto a chuva cintilava de metal caía ao redor de Vin. Ela empurrou. Moedas dispararam como um enxame de insetos, cada um deixando um rastro nas brumas. As figuras gritaram quando as moedas acertaram suas carnes e várias das formas escuras caíram. Várias não. Algumas das moedas foram desviadas, empurradas de lado por invisíveis mãos alomânticas. 4 pessoas permaneceram em pé. 2 deles usavam capas de bruma. Uma delas era familiar. Shen Elariel. Vin não precisava ver a capa para entender. Era a única razão pela qual uma mulher tão importante quanto Shen estaria na cena de um assassinato como esse. Ela era uma nascida das brumas. Você? Shen perguntou surpresa. Usava calça e camisas negras e o cabelo escuro preso para trás, a capa de bruma parecendo quase elegante. 2 nascidos das brumas, Vin pensou. Isso não é bom. Começou a correr, desviando quando um dos assassinos brandiu seu bastão de duelo contra ela. Vin deslizou pelo telhado, então se puxou para parar, girando com uma mão apoiada no frio bronze. Estendeu o braço e puxou as poucas moedas que não tinham se perdido na noite, atraindo-as para sua mão. Matem-na! Shen exclamou. Os 2 homens que Vin derrubara gemiam no telhado. Não estavam mortos. Na verdade, um estava tentando ficar em pé. Brutamontes, Vin pensou. Os outros 2 são provavelmente lança-moedas. Como se para provar que ela estava certa, um dos homens tentou empurrar o frasco de metais de Vin para longe. Felizmente, não havia metal suficiente no frasco para lhe dar uma boa âncora.
e ela o segurou com facilidade. Shen voltou sua atenção para a claraboia. Não, não vai, Vin pensou, avançando na direção dela. O lança-moedas gritou quando ela se aproximou. Vin derrubou uma moeda e a atirou nele. Ele, é claro, a empurrou, mas Vin se ancorou contra o telhado de bronze e, avivando o aço, empurrou contra ele com força. O empurrão de aço do homem, transmitido da moeda para Vin e dela para o telhado, o lançou no ar. Ele gritou, despencando na escuridão. Era só um brumoso e não podia se puxar de volta para o telhado. O outro lança-moedas tentou atingir Vin com moedas, mas ela os desviou com facilidade. Infelizmente não era tão tolo quanto seu companheiro e soltou as moedas logo depois de empurrá-la. Contudo, era óbvio que não podia acertá-la, porque continuava. O outro nascido das brumas, Vin pensou, rolando enquanto uma figura saltava na escuridão, facas de vidro cintilando no ar. Vin mal conseguiu desviar, avivando o peltre para recuperar o equilíbrio. Ficou em pé ao lado do brutamontes ferido, que tentava se levantar debilitado. Avivando o peltre de novo, Vin acertou o ombro no peito do homem, jogando-o de lado. O homem cambaleou, desajeitado, ainda segurando a lateral do corpo que sangrava. Então tropeçou e caiu sobre a claraboia. O fino vidro pintado se espatifou quando ele caiu, e os ouvidos de Vin, amplificados pelo estanho, puderam ouvir gritos de surpresa vindo de baixo, seguidos por um golpe quando o brutamontes atingiu o chão. Vin olhou para cima, sorrindo malevolamente para a atônita Shen. Atrás dela, o segundo nascido das brumas, um homem praguejava em voz baixa. Você, Shen balbuciou, os olhos ardendo perigosamente na fúria da noite. Aceite o aviso, Elend, Vin pensou, e fuja, é hora de eu partir. Não podia encarar dois nascidos das brumas de uma vez. Não conseguia nem derrotar Kelsier na maioria das noites. Avivando o aço, Vin se lançou para trás. Shen deu um passo adiante, parecendo determinada, empurrando-se através de Vin. O segundo nascido das brumas se juntou a ela. Maldição, Vin pensou, rodopiando no ar e se empurrando contra o beiral do telhado perto de onde quebrara a janela circular. No chão, figuras corriam de um lado para o outro com suas lanternas, iluminando as brumas. Provavelmente, Lord Venture pensava que a confusão significava que seu filho estava morto. Ficaria surpreso. Vin se lançou no ar mais uma vez, saltando no vazio cheio de brumas. Ouviu os dois nascidos das brumas aterrissando atrás dela, então se impulsionou de novo. Isso não é bom, Vin pensou, nervosa, enquanto percorria as correntes de ar por entre as brumas. Não tinha mais moedas nem adagas, e enfrentava dois nascidos das brumas bem treinados. Queimou o ferro, procurando freneticamente por uma âncora na noite. Uma linha azul, movimentando-se lentamente, apareceu à sua direita. Vin puxou a linha, mudando sua trajetória. Lançou-se para baixo, a muralha da fortaleza Venture apareceu como uma sombra escura sob ela. Sua âncora era a placa peitoral de um guarda desafortunado que se agarrava loucamente a um dos dentes das ameias para não ser puxado na direção de Vin. Vin se chocou contra o homem com os pés. Então, girou no ar, brumoso, rodopiando para aterrissar na pedra fria. O guarda caiu na pedra e gritou, agarrando desesperadamente a pedra enquanto outra força alomântica o puxava. Sinto muito, amigo, Vin pensou, chutando a mão do homem para soltá-lo da ameia. Ele imediatamente foi lançado para cima,
como se puxado por um poderoso cabo. O som de corpos colidindo soou na escuridão acima dela, e Vin viu um par de formas flácidas cair no pátio dos Venturi. Ela sorriu e saiu correndo pela muralha. Espero que tenha sido Chan. Vin saltou, aterrissando em cima da guarita dos guardas. Perto da fortaleza, as pessoas se reuniam, subindo em suas carruagens para fugir. E assim começa a guerra entre as casas, Vin pensou. Não pensei que seria eu que a iniciaria oficialmente. Uma figura despencou sobre ela, vinda das brumas acima. Vin gritou, avivando Peltre e saltando de lado. Shen aterrissou com destreza, as tiras de sua capa de brumas ondulando sobre a guarita. Empunhava 2 adagas e seus olhos resplandeciam de raiva. Vin saltou de lado, rolando para fora da guarita e pousando na muralha abaixo. 2 guardas se alarmaram surpresos em ver uma garota seminua cair entre eles. Shan saltou na muralha atrás deles, então empurrou, atirando um dos guardas na direção de Vin. O homem gritou quando Vin empurrou sua placa peitoral também, mas ele era muito mais pesado, e ela foi jogada de costas. Puxou o guarda para diminuir sua velocidade e ele se chocou contra a parte superior da muralha. Vin aterrissou com agilidade ao lado dele. Então agarrou o bastão, que já rolava das mãos do homem. Shen atacou com um clarão de adagas giratórias, e Vin foi obrigada a saltar para trás novamente. Ela é tão boa, Vin pensou ansiosa. Treinara pouco com adagas, agora desejava ter pedido um pouco mais de prática para Kelsier. Brandiu o bastão, mas nunca usara uma arma dessas antes, e seu ataque foi risível. Shen copiou. Vin sentiu uma ardência de dor na bochecha enquanto se esquivava. Derrubou o bastão, surpresa, levando a mão ao rosto e sentindo sangue. Recuou cambaleando, vendo o sorriso no rosto de Shen. Então Vin se lembrou do frasco, aquele que ainda carregava, aquele que Kelsier lhe dera, Atium. Não se preocupou em tirá-lo do lugar em que o colocara na cintura. Queimou o aço puxando a conta de Atium. O frasco se estilhaçou e a conta disparou na direção de Vin. Ela a pegou com a boca e a tragou no ato. Shen se deteve. Então, antes que Vin pudesse fazer qualquer coisa, engoliu algo do seu próprio frasco. É claro que ela tinha Atium. Mas quanto teria? Kelsier não dera muito para Vin. Só o suficiente para uns 30 segundos. Shen pulou para frente sorrindo, seu longo cabelo escuro ondulando no ar. Vin cerrou os dentes. Não tinha muita escolha. Queimou Atium imediatamente. A forma de Shen disparou dezenas de sombras fantasmagóricas de Atium. Era um impasse entre as nascidas das brumas. A primeira que ficasse sem Atium ficaria vulnerável. Não se podia escapar de um oponente que sabia exatamente o que o outro ia fazer. Vin cambaleou para trás, mantendo os olhos em Shen. A nobre avançou, suas formas fantasmagóricas faziam uma bolha insana de movimento transparente ao seu redor. Parecia calma, segura. Ela tem Atium o bastante, Vin pensou, sentindo seu próprio estoque se esgotar. Preciso escapar. De repente, uma sombra de pedaço de madeira disparou em direção ao peito de Vin. Ela desviou para o lado bem quando a flecha verdadeira, aparentemente feita sem ponta de metal, passou pelo ar onde estava parada antes. Olhou na direção da guarita, onde vários soldados erguiam seus arcos. Praguejou, olhando de relance para as brumas. Ao fazer isso, notou um sorriso em Shen. Ela só está esperando que meu Atium acabe. Quer que eu corra, sabe que pode me alcançar. Havia só uma alternativa: atacar.
Shen franziu o senho, surpresa, quando Vin avançou. Flechas fantasmas acertaram as pedras um pouco antes de suas congêneres verdadeiras chegarem. Vin desviou-se entre duas flechas, sua mente amplificada pelo átio, sabendo exatamente como se mover, passando por perto que pôde sentir os projéteis no ar em cada lado do seu corpo. Shen brandiu as adagas e Vin se virou de lado, desviando de um golpe e bloqueando o outro com o antebraço. Sentindo um corte profundo, seu sangue jorrou no ar quando ela girou, cada gota desprendendo uma imagem transparente de átio. Avivou seu peltre e acertou Shen bem no estômago. Shen grunhiu de dor, dobrou levemente o corpo, mas não caiu. O átimo está quase acabando, Vin pensou, desesperada. Só sobram alguns segundos. Então apagou seu átimo, expondo-se. Shen sorriu com malícia, erguendo-se, empunhando a adaga com confiança na mão direita. Presumira que Vin estava sem átimo e, portanto, presumira que estava exposta, vulnerável. Nesse momento, Vin queimou o último resto de átio. Shen se deteve brevemente confusa, dando a Vin uma oportunidade quando uma flecha fantasma passou pela bruma sobre elas. Vin pegou a flecha verdadeira que veio em seguida, a madeira granulosa queimando seus dedos, e a cravou no peito de Shen. A vareta se quebrou nas mãos de Vin, deixando aproximadamente uns 3 centímetros no corpo de Shen. A mulher cambaleou para trás, permanecendo em pé. Maldito peltre, Vin pensou, desembainhando a espada do soldado inconsciente que tinha a seus pés. Saltou para a frente, rangendo os dentes com determinação, e Shen, ainda aturdida, levantou uma mão para empurrar a espada. Vin soltou a arma, era apenas uma distração, enquanto cravava a outra metade da flecha quebrada no peito de Shen, bem ao lado da primeira. Desta vez, Shen caiu. Tentou se levantar, mas um dos pedaços de flecha devia ter causado um dano sério ao coração, pois seu rosto empalideceu. Lutou por um momento, então caiu sem vida nas pedras. Vin ficou parada, respirando profundamente, enquanto limpava o sangue da bochecha, só para perceber que seu braço ensanguentado só estava deixando o rosto pior. Atrás dela, os soldados gritavam, disparando mais flechas. Vin olhou para trás, na direção da fortaleza, despedindo-se de Elend, e então se empurrou na noite.